Olá, me chamo Matheus Palmeira de Oliveira, eu sou estudante do Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as máquinas universais e a hipótese de Church, né? Esse vídeo aqui é fruto da disciplina Teoria da Computação, tem como orientador aí o professor Adolfo, e os participantes aí da apresentação do slide sou eu, né, o Matheus Palmeira, o Matheus Henrique, o Wallace Teixeira, o Otávio Barbieri e o João Gabriel Madeira, certo? Bora lá. Bom, aqui tem um conteúdo que vai ser passado durante todo o vídeo, então a gente vai ter uma introdução aí, né, que vai ser eu que vou estar falando, né. Tem a máquina push, que também vai ser eu que vou estar falando um pouco sobre ela. Aí a gente tem a máquina com pilhas, que é o Matheus Henrique, que vai falar sobre ela. A máquina norma, o Otávio. A hipótese de Church é o Wallace. E a máquina de Turing e a finalização é o João, certo? Bora lá. Bom, aqui na introdução, né, a gente tem aqui máquinas universais, hipóteses de Church, e o principal objetivo dessa apresentação barra aula, né, é introduzir aí, como já foi dito, né, e mostrar um pouco sobre todas as máquinas universais, e mostrar um pouco aí sobre a hipótese de Church, né, que diz que qualquer função computável pode ser processada por uma máquina de Turing. O Wallace vai falar mais a fundo sobre ela mais pra frente aí no vídeo, mas basicamente o principal objetivo desse vídeo seria esse. Bom, máquinas universais. A gente pode entender máquina universal de duas formas. Se ela é capaz de simular todas as outras máquinas, ou seja, se uma máquina consegue simular todas as outras, ela se diz universal. E se toda função computável pode ser expressa com um programa nesta máquina, ou seja, ela pode ler qualquer função computável. Então ela também se diz máquina universal. Porém, esses dois entendimentos não podem ser provados, certo? Por quê? Não tem como definir um conjunto de todas as máquinas possíveis, portanto, seria uma prova muito exaustiva, né? E não tem como fazer essa prova, seria uma simulação exaustiva que não seria possível. E o conceito de função computável não é matematicamente preciso, ou seja, por conta desses dois fatos, esses entendimentos não podem ser provados, certo? Bom, falando agora sobre a máquina push, que é o primeiro tópico lá do nosso conteúdo do vídeo, né? Vamos lá, né? O que a máquina push tem como principal característica e diferença entre as outras máquinas? Vamos citar como exemplo aqui a máquina de pilhas ou a máquina Turing. A máquina Turing usa uma fita e a de pilhas usa uma pilha, né? Como o próprio nome diz. Aqui na máquina push a gente usa uma fila, certo? Aqui na máquina push a gente usa uma fila. Deixa eu pegar a caneta aqui. Só deixa eu colocar um pouco mais fino aqui. A gente usa uma fila, certo? Ou seja, essa fila vai ser a nossa entrada, nossa saída e memória de trabalho. Estruturalmente, a principal característica na máquina push é que o primeiro valor gravado e também o primeiro valor lido. Não, quer dizer, o primeiro valor gravado é o primeiro valor a ser lido e vice-versa, certo? Ao ser lido, ele é excluído, ou seja, a gente tem uma fila onde o nosso primeiro elemento se encontra na esquerda e o fim da fila à direita. Ou seja, esse símbolo aqui, no caso dessa fila, eu usei tracinhos aqui para representar, ele vai ser o primeiro a ser lido, o primeiro a ser gravado, e aí ele vai sair da fila, consequentemente o segundo aqui se torna o primeiro, certo? Bom, aqui a gente tem leitura de dados e início da fila. O que isso quer dizer? Que a leitura de dados acontece no início da fila, certo? E a gravação dos dados acontece no fim da fila, certo? Bom, dentro da máquina push a gente tem duas partes, a variável x e o programa. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A variável x nada mais é do que a nossa fila, ou seja, a nossa palavra de entrada, podemos dizer assim, palavra de entrada, certo? Ela pode ser utilizada como entrada, saída e memória de trabalho, como já foi dito antes. Os símbolos podem pertencer ao alfabeto de entrada e a gente tem o alfabeto auxiliar, que tem um único símbolo, que seria o hashtag, que é o nosso símbolo auxiliar. O hashtag é nosso símbolo auxiliar, certo? Inicialmente o valor x é a palavra de entrada, como eu já disse. Caso o x não tenha símbolos, a entrada é vazia, ou seja, a palavra vazia, certo? Programa, bom, o programa é uma sequência finita de instruções, né, que é representada através de um fluxograma,
certo? O calcada vértice é uma instrução. Dentro desse fluxograma a gente tem algumas instruções que a gente vai ver cada uma delas agora, que é a partida, a parada, o desvio, leitura com teste, também pode ser entendido assim, e a atribuição, certo? Antes de falar das instruções, vamos falar um pouquinho sobre a definição, né, da máquina push. Então, como definição de máquina push, a gente tem M aqui representando a máquina, e toda máquina push deve ter o alfabeto de entrada, certo? Tem que ter um programa ou um fluxograma, certo? E tem que ter o símbolo auxiliar para ajudar a gente aí, certo? Ou seja, toda máquina push tem esses conteúdos, podemos dizer assim, certo? Que é o alfabeto de entrada, o programa e o fluxograma. O programa e o símbolo auxiliar, né? O programa e o fluxograma é a mesma coisa. Bom, agora sim falando sobre os componentes, né? Que é as instruções do fluxograma. A gente tem a partida e a partida ela é representada dessa forma aqui, certo? E só existe uma instrução de partida dentro de qualquer programa. Ou seja, o programa não pode partir de dois pontos diferentes. Ele vai partir de um único ponto e aquele vai ser o único ponto de partida, que é o início de um programa. A gente tem a condição de parada, certo? E dentro da condição de parada, a instrução de parada, a gente tem duas condições, certo? Duas alternativas, que é a aceitação e a rejeição, certo? Ou o programa aceita a palavra que está sendo lida, no caso a palavra é a fila, ou ele rejeita, certo? E é representada dessa forma aqui. Bom, a gente tem o desvio, ou leitura com teste, que basicamente é ler o primeiro símbolo da fila ali e vai excluir, né? Como eu já disse antes, quando o símbolo é lido, ele é excluído. E aí ele desvia o fluxograma para o ponto que está definido lá no determinado fluxograma, certo? Ele é representado dessa forma aqui, certo? Normalmente é isso, e aí tem um quadrado em volta, assim. A gente vai ver um exemplo, vocês vão conseguir entender melhor, certo? E aí aqui tem X, recebe ler X, e basicamente isso daqui ele vai ler o primeiro símbolo da fila, ou seja, vamos representar aqui a fila com os tracinhos de novo. Ele vai ler esse símbolo aqui e vai excluir esse símbolo da fila, certo? Nessa leitura, a gente tem que considerar todos os símbolos possíveis. Ou seja, se a gente tem um alfabeto com A e B, certo? E a gente vai montar um fluxograma para determinada linguagem que tem esse alfabeto, o que vai acontecer? A gente tem que considerar a leitura do A, tem que considerar a leitura do B, a gente tem que considerar a leitura do vazio, da palavra vazia, e tem que considerar a leitura do nosso símbolo do alfabeto auxiliar, que é o hashtag. Ou seja, quando a gente estiver no fluxograma, dessa instrução aqui vai sair alternativas de por onde o programa deve seguir, certo? Em determinada palavra. Para cada palavra seguiria um rumo diferente, certo? Então a gente tem que considerar que vai ter a saída para o A, caso ele leia A, vai ter a saída para o B, vai ter a saída para caso ele leia o vazio e vai ter a saída para caso ele leia o nosso símbolo auxiliar. No exemplo eu acho que isso vai ficar mais claro, certo? Mas eu acho que deu para entender dessa forma que eu expliquei. Vamos seguir aqui. Bom, a última instrução aqui é a atribuição, que ela basicamente vai concatenar, ou melhor dizendo, adicionar o símbolo indicado à direita da palavra no fim da fila, certo? Então ela é representada desse jeito, também normalmente tem um quadrado em volta, e aqui que isso aqui faz? Se a gente tem uma determinada fila ali, né? Lembrando que o início é aqui e o fim é aqui, ele vai pegar o símbolo que está aqui, no caso, e vai adicionar aqui, nesse caso adicionaria um S ao fim da fila, certo? Basicamente é isso que a concatenação ou atribuição aqui faz, né? Bom, agora aqui no exemplo, né, a gente tem aqui nossa máquina push, certo? Que tem o símbolo de... Quer dizer, tem a instrução de partida, tem as instruções de rejeição, de aceitação, tem outro de rejeição aqui. Tem a atribuição ou concatenação e tem o desvio, certo? Vamos limpar aqui pra gente manter espaço aqui pra gente seguir
com um exemplo aqui. Então vamos aqui apagar a marcação do slide, certo? Essa máquina post aqui, ela reconhece uma linguagem L, que tem um alfabeto de 0 e 1, certo? E também reconhece a palavra vazia, certo? E ela tem que reconhecer palavras, no caso, é a nossa fila, certo? Quando eu digo palavra, é a fila. E ela tem que reconhecer a fila aí que tem um número par de uns. Ou seja, ela precisa ter número par de uns. Ok? Vamos lá. Eu vou testar aqui, para não levar muito tempo, com 1 e 1, e depois eu vou fazer o teste com 1, 1, 1. Ou seja, aqui no caso tem um número par, e o próximo exemplo que eu vou usar vai ter um número ímpar, vai ser rejeitado. Bom, vamos seguir aqui o exemplo, certo? A gente tem 1 e 1, então a gente vai sair aqui da partida, seguir o fluxo, a gente vai cair aqui nessa concatenação, né, atribuição. Então o que isso aqui vai fazer? Ele vai repetir a nossa fila aqui, só que aí agora vai ter um hashtag aqui no fim, que é o nosso símbolo auxiliar, lembrando, né? Aí vai vir pra cá, certo? E aqui ele vai ler o primeiro símbolo da fila, lembrando que a fila começa da esquerda, certo? Ou seja, então ele vai ler esse 1, vai retirar ele, lembrando que toda vez que o símbolo é lido, ele é retirado da fila. E aí a gente vai colocar ele aqui desse lado aqui para mostrar que ele já foi lido, certo? E aí nossa fila vai ficar dessa forma aqui. Fechou? Beleza. Aí ele vai vir pra cá. Certo, ele deu 1, veio pra cá, né? Correto. Deu 1, veio pra cá. Aí aqui ele vai ter outro 1 ali, né? Pra ler, ele vai ler esse 1. Ok. Ou seja, vamos colocar ele aqui. Aí ele vai ficar só com o hashtag. E seguindo o fluxo, se ele leu o 1, né? Ele vai fazer isso daqui, vai vir pra cá. Certo? Correto. Beleza. Veio pra cá, voltou aqui nesse desvio daqui de cima. Certo? Agora, a gente só tem o nosso hashtag. A gente vai ler ele também, né? Vamos colocar ele aqui. Ok. E o hashtag traz nós para aqui, né? Para aceitação, ou seja, a nossa palavra, a nossa fila foi aceita. A gente leu aqui a palavra, a fila que a gente queria, que era 1 e 1. Certo? Agora vamos testar com 3 uns, né? Para vocês verem que vai rejeitar, né, no caso. Vamos seguir lá. Primeira coisa vai vir para cá, né? Então a gente vai repetir nossa palavra com o hashtag no fim, certo? A gente vai seguir o fluxo, vir para aqui para o desvio. Aqui a gente vai ler o primeiro 1, vai tirar esse 1 aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Nossa fila vai ficar 1, 1 e hashtag, certo? E aí a gente vai vir para cá aqui. Aqui outro desvio, a gente tem outro 1 para ler, então vamos tirar ele daqui, vamos adicionar ele aqui. Nossa fila vai ficar 1 e hashtag, né? E como a gente leu o 1 aqui, a gente vai sair daqui e voltar para cá, correto? Aí agora a gente está nesse desvio aqui, só que no exemplo anterior, que no caso era uma palavra que seria aceita, a gente viria para cá com o hashtag na aceitação. Nesse caso aqui, como a gente tem mais um, a gente vai ter que ler ele, certo? Então a gente vai voltar para cá. E nossa palavra vai ficar só com, nossa fila vai ficar só com o hashtag, e a gente leu o terceiro 1 aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente tem o hashtag, ou o 0, ou o vazio. Nesse caso, rejeitaria. Ou a gente tem um 1 que viria para cá, e aí teria a chance de aceitar ou rejeitar aqui também, certo? Só que nesse caso aqui, na nossa fila ficou só o hashtag. Nesse caso, como tem só o hashtag, a gente vai vir para cá e a nossa fila foi rejeitada pelo programa, certo? Ou seja, essa palavra aqui não é válida da linguagem. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Henrique e hoje eu venho estar mostrando para vocês aqui como que funciona a máquina com pilhas da matéria de teoria da computação. Bom, a máquina com pilhas, ela diferencia-se das máquinas de Turing de Post porque ela tem uma memória de entrada separada das memórias de trabalho e de saída. Essas estruturas auxiliares são do tipo pilha e cada máquina possui 0 ou mais pilhas. Pilhas constituem um tipo de estrutura de dados usado em ciência da computação há algum tempo. Entretanto, somente na década de 60 o modelo de máquina com pilha que foi formalizado devidamente estudado.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês o número de pilhas comparado com o poder computacional. A máquina finita, ela corresponde a uma máquina sem pilhas. Possui um poder computacional relativamente restrito, pois não tem uma memória auxiliar para armazenar as informações de trabalho. Máquina com uma pilha também possui capacidade computacional restrita, e é essa que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu vou estar mostrando um exemplo para vocês de uma máquina com uma pilha só, que é mais fácil para vocês estarem entendendo. A máquina com duas pilhas, da classe das máquinas com duas pilhas, possui o mesmo poder computacional que a classe das máquinas de Turing ou de Post. E a máquina com mais de duas pilhas, a classe dela com mais de duas pilhas possui o mesmo poder computacional que a classe das máquinas com duas pilhas. Ou seja, a máquina com mais de duas pilhas, sei lá, você pode ter uma máquina com 100 pilhas. Você vai conseguir fazer ela com duas pilhas, porque independente da quantidade que você tem de pilha, você consegue fazer ela com duas. Ou seja, não é tão viável assim você tá usando a máquina com mais de duas pilhas, sendo que você também consegue fazer ela com duas. Então, não é tão viável assim. Agora eu vou mostrar a parte de uma máquina com pilhas. Uma máquina com pilhas ela possui três partes, sendo elas a variável x, a variável y e o programa. A variável x trata-se de uma variável de entrada, ou seja, a sua string, né? A sua string ou a palavra que você vai usar como entrada. E a variável y trata-se da pilha, que são utilizados como memória de trabalho de saída. E o programa é onde você vai estar mostrando as instruções, que é uma sequência de instruções e é representado como um diagrama de fluxo, onde cada vértice é uma instrução, que pode ser de 5 tipos: partida, parada, desvio, empilha e desempilha. Essa aqui é a definição, onde uma máquina com pilha é uma dupla, né? Onde tem o alfabeto de símbolos de entrada e o programa de diagrama de fluxo, construído a partir de componentes elementares, denominado partida, parada, desvio, empilha e desempilha, como a gente viu no slide passado. Vou mostrar para vocês também o componente do fluxograma, que no caso aqui, a partida, existe somente uma instrução de início em um programa. A parada, que existem duas alternativas de instruções, onde tem a aceitação e a rejeição, como está mostrando na imagenzinha aqui embaixo. Desvio ou teste e desempilha determinam o fluxo do programa de acordo com o símbolo mais à esquerda da palavra. Armazena na variável x, desvio ou entrada, ou no topo da pilha y, desempilha, memória de trabalho, demonstrado nas imagens abaixo também. É dessa forma aqui nas imagens que é representado o desvio e desempilho. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem na hora que eu estiver mostrando o exemplo. Que no exemplo vai ter, igual nesse x recebe ler x, vai ter no exemplo. Daí vocês vão conseguir entender melhor como que funciona. Empilha. Empilha é um símbolo no topo da pilha indicada, ou seja, concatena o símbolo na extremidade da palavra, armazenada na variável y, que no caso é a pilha. E chegamos ao exemplo. Agora vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem como que funciona, porque tem o desenho do fluxograma aqui e vai ter as imagens da pilha que eu vou estar demonstrando para vocês. Então, a gente vai estar... Antes de eu mostrar para vocês como que funciona o exemplo, aqui nesse exemplo é com uma pilha só e está comparando se tem a mesma quantidade de A e a mesma quantidade de B. Então, quando começar a nossa fita, vai ter 3 As, 3 Bs como está na entrada e a nossa palavra vazia. Então, primeiramente a nossa pilha vai começar com a palavra vazia, tudo tranquilo, e a gente vai passar a ler o A aqui no nosso fluxograma. Então, quando a gente lê o A, vai ser tirado um A da nossa... Aí, moto do cão. Então, quando a gente começar a ler um A, ele vai ser tirado da nossa fita e a nossa fita vai ficar apenas com os 2 As e 3 Bs. Então, vamos lá. Saindo da partida aqui, quando a gente lê o nosso A,
o nosso A aqui, ó, x recebe ler x. O x aqui, no caso, seria o primeiro A. E a gente vai ler o A. Assim que a gente lê o a gente vai empilhar. Que como eu mostrei no slide para vocês aqui, no slide passado, deixa eu achar aqui. Aqui. Esse daqui é para empilhar, certo? E esse aqui é para ler. Então, vamos lá. Voltando aqui. A gente leu um A, então vamos empilhar ele na nossa pilha. Beleza, empilhou um A. Agora, a gente vai, daqui desse empilha, vai voltar para a partida de novo e vai cair nesse x recebe ler x. E qual que a gente tem que ler agora? O segundo A. Então, a gente lê no segundo A, a gente vai vir para cá novamente para empilhar e vai empilhar o nosso segundo A. Fazendo assim com o próximo A também. Empilhou todos os A's, agora está tudo certo. Aí, a gente tem que ler o nosso próximo x. O nosso próximo x é o B. Então, quando a gente lê o B, a gente cai para cá. Aí, nessa parte aqui, manda a gente ler da nossa pilha. Porque a pilha aqui é o y, certo? Então, ler, o y recebe ler y. O ler y é o ler da pilha. Então, quando a gente passou o B para cá, a gente vai ter que ler um A da pilha. E assim que a gente lê um A gente cai para cá e tira um A daqui. Então, a gente vai ter que ler novamente mais um x. O nosso próximo x é o outro B. Assim que a gente lê o nosso próximo B, vai ficar com um B só. Porque ó, daqui saiu para cá, voltou. Leu da nossa pilha. O que tinha na nossa pilha? Um A. Então, vai desconstruir mais um. Agora, a gente tem que ler o último B. Leu o A aqui, desconstruiu, veio para cá, certo? Então, a gente tem que ler o nosso último B. Lendo o nosso último B, a gente vai voltar para cá e vai desconstruir mais um, fazendo com que a nossa pilha seja terminada. Porém, a gente tem que terminar aqui também no fluxograma. Então, quando a gente lê, voltou para cá, desconstruiu, quando a gente lê novamente, o próximo elemento é a palavra vazia. Assim que a gente lê a palavra vazia, a gente vai desconstruir, né? Que vai ficar uma palavra vazia aqui só. E se tiver algum A ou algum B, ele vai rejeitar a palavra. Ou seja, se aqui tivesse mais um B, não ia aceitar, já ia rejeitar. Então, essa palavra não ia passar. Como aqui os 3 A's são 3 A's e 3 B's, e a gente está comparando se tem a mesma quantidade, aqui no final vai sobrar um vazio. Então, quando ele lê o vazio, ele vai aceitar. Olá, eu sou o Otávio Augusto. Vou falar um pouquinho sobre máquina norma. Então, para começar, a máquina norma ela vem desse nome aqui que é Number Theoretic Register Machine, ou que é simplesmente norma. Ela foi denominada e proposta por Richard Byrd, esse homem aqui, em 1936. Ela é uma máquina extremamente simples que surpreende muito porque ela tem no mínimo o poder computacional de qualquer computador moderno, ou seja, computador dos dias atuais. Há um pequeno conceito da máquina norma. Ela é um algoritmo que tem descrição finita e não ambígua e consiste em passos discretos executáveis mecanicamente em um tempo finito. A máquina norma ela possui basicamente um número infinito de registradores naturais, ou seja, você pode definir quantos registradores forem possíveis e necessários para o seu caso, beirando o infinito, dando essa ilusão. Os registradores que você criar, eles vão poder usar 3 instruções, que é o A recebe A mais 1, o A de 1, o A recebe A menos 1, que é o sub 1, e o A é igual a 0, que seria o teste para ver se o A tem um valor igual a 0, retornando verdadeiro ou falso, ou true and false. Aqui tem a definição de máquina norma, ela é uma cétupla. Se a gente supor que o K é um registrador, então K vai pertencer a esse alfabeto aqui, chegando de A, B, C, D, vai chegando até Z. O Z ficou faltando aqui. Então a gente tem essa outra definição aqui, que a norma ela recebe, ela pode ser equiparada com N ao infinito, que é o N e os valores registradores, que podem beirar ao infinito. A gente tem o X representando os dados de entrada, a gente tem o Y representando os dados de saída, a gente tem o int que representa a função de entrada,
o SAI, que é a função de saída. Depois a gente tem o conjunto aqui matemático, que seria o nosso A de K sub K, que seriam os itens que foram citados agora há pouco, que seria aquele o, o A de 1 ou sub 1. Aqui temos a comparação, junto essa aqui que seria o 0K, que seria a comparação se ele vale 0 ou não. Agora eu vou falar sobre a máquina norma como uma máquina universal e algumas de suas características. Então, as operações e testes, ela segue o padrão, né, que ela faz adição, subtração, multiplicação e divisão de dois valores diversos. Tudo isso seguindo os pequenos passos que foram dados antes, que são as instruções. O A de A, sub A, e para ver esse valor é igual a zero. Agora, valores numéricos. Ela também segue o padrão. Ela usa valores numéricos do tipo como inteiro, podendo ser tanto negativo quanto positivo. E, obviamente, os racionais também. Agora, estrutura de dados. Ela faz armazenamento de tratamento de dados estruturados como em arranjos. Que seriam nossos arrays, né? Os vetores, que podem ser tanto únicos quanto multidimensionais. Ou seja, no caso aqui, a gente pode citar como exemplo as matrizes, né? Que tem, por exemplo, uma matriz ela tem tanto a parte x quanto a y, né, para você poder navegar nela. Também a gente pode citar as pilhas, filas e afins, né, etc. Agora, o endereçamento indireto e recursão muito usada, né, que a função chama mesmo ela no final até chegar a um ponto querido ou um ponto que seja proposto, né, talvez até usando a instrução de comparar esse valor até zero, ou seja, fazer uma função se repetir infinitas vezes até que o valor seja zero e depois retornar o valor, né? Talvez uma soma, uma coisa assim, algo do tipo. Também agora a gente tem a cadeia de caracteres. Aqui já muda um pouco as coisas. O tipo não pode ser predefinido numa máquina norma. E o tratamento, a definição da manipulação, ele vai ser realizado através de outra máquina universal, comumente sendo a de Turing. Ou seja, a máquina norma ela trabalha, mas ela não faz a criação nem a manipulação. Ou seja, ela pode receber um, mas trabalhar concisamente assim ela não consegue. Chegando nesse ponto aqui, eu chego ao fim da minha apresentação. Eu agradeço muito a atenção e até breve. Vamos agora então falar um pouco mais sobre a máquina de Turing. Provavelmente hoje a máquina de Turing é o modelo mais utilizado na formalização de alguns algoritmos. Sendo assim, ela trata de um modelo muito simples que foi inspirado em uma pessoa com um lápis e uma borracha que realiza cálculos ali no seu caderno, por exemplo. Ela é similar a um computador atual. Ela tenha sido proposta alguns anos antes do primeiro computador digital. Continuando aqui, a máquina de Turing ela leva esse nome por causa do seu fundador, o Alan Turing. A máquina de Turing ela foi proposta em 1936, aproximadamente 20 anos antes do primeiro computador digital. Aos 24 anos, o Alan Turing trouxe essa ideia na intenção de formalizar uma ideia que é uma pessoa ali fazendo cálculos no seu caderno usando algum instrumento para escrita e um apagador, um lápis e uma borracha, por exemplo. Inclusive, eu indico que procurem um pouco mais sobre a história do Alan Turing. Inclusive, tem um filme, o jogo da imitação, no qual não fala tanto sobre a máquina de Turing, mas fala um pouco sobre o Alan Turing e a história dele, se passa na Segunda Guerra. O Alan Turing, por conta dos seus feitos na computação, ele é considerado o pai da teoria da computação. Sendo assim, essa parte do trabalho aqui a gente vai falar como que a máquina funciona e depois como ela é constituída. A máquina de Turing é um mecanismo muito simples, como eu disse. Ela formaliza a ideia de pessoas realizando cálculos, o que lembra os computadores atuais nossos. Ela tem o mesmo poder computacional que qualquer computador hoje. Ela é considerada como, vamos dizer assim, o topo do poder computacional. Isso é uma tecla que a gente vai bater muito em cima dela ainda. Começando aqui, simulando uma pessoa fazendo cálculos, o ponto de partida da máquina de Turing é uma pessoa usando um apagador e um instrumento para escrita, um lápis e uma borracha, onde ela realiza um cálculo numa folha. Essa folha ela é organizada em quadrados,
onde em cada quadrado vai ter um símbolo. Essa folha de papel, que contém, como eu disse, em cada quadrado tem um símbolo, esses símbolos vão representar o problema inicial. E o trabalho dessa pessoa, o que ela pode fazer em cima disso, são operações simples, como ler um símbolo de um quadrado, alterar o símbolo desse quadrado, mover os olhos de um lado para o outro e, por fim, finalizar o cálculo, correto? Vamos agora, então, falar um pouco mais sobre a máquina de Turing, só que fazendo um paralelo com o nosso exemplo anterior, de uma pessoa fazendo cálculos num papel. Falando em papel, o primeiro componente que a gente tem aqui é a fita. Essa fita ela representa a entrada, a saída e a memória do trabalho. Essa fita ela é finita à esquerda e infinita à direita, ou seja, para a esquerda ela é finita, ela tem um limite, e para a direita ela é tão grande quanto necessária para a gente expressar nosso problema ali. Essa fita, assim como o papel é dividido em quadrados, essa fita também é dividida em quadrados, que a gente chama de células. Essas células, cada uma armazena um símbolo. Falando agora do componente da unidade de controle, ele reflete o estado corrente da máquina. Nessa unidade de controle, a gente tem a cabeça da fita. Essa cabeça da fita, ela lê um símbolo de cada vez, e ela move a célula, a fita nossa, para a direita ou para a esquerda. Sendo assim, ela acessa cada célula da fita de uma vez. Ela tem um número pré-definido de estados e também o símbolo gravado e o sentido do movimento é definido pelo programa. Sendo o nosso programa o responsável por controlar nossa unidade de controle. Ou seja, ele define o estado da máquina e ele comanda o que vai ser lido, o que vai ser gravado e o sentido do movimento da cabeça. A leitura e a gravação são em cima de símbolos. Quais são esses símbolos que a gente tem na nossa máquina? A gente tem o alfabeto de entrada, o alfabeto auxiliar, o símbolo branco que normalmente fica no final da fita, que é esse símbolo aqui, e o marcador de início da fita, que seria esse círculozinho aqui. Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem o nosso controle, que seria a unidade de controle aqui, onde ela vai ir puxando a fita para a esquerda ou para a direita. A gente tem a nossa fita dividida em quadrados aqui, com um símbolo em cada uma das células. Essa aqui seria o tamanho da nossa entrada. Sendo assim, a nossa fita teria o tamanho infinito até caber a nossa entrada. A gente tem o marcador do início da fita e o símbolo branco aqui. Agora, então, a gente vai falar o que constitui a máquina de Turing. A máquina de Turing ela é formada por um alfabeto, um conjunto de estados possíveis da máquina, sendo esse conjunto finito, o programa ou função de transição, que representa as transições da máquina. A gente já vai explicar como é que funciona a transição no slide seguinte. A gente tem o estado inicial, o elemento no qual vai começar o nosso programa ali, o estado no qual vai começar, né? A gente tem o conjunto de estados finais, a gente tem também o alfabeto auxiliar, os símbolos brancos e o nosso símbolo de início. Esses são os elementos que constituem a nossa máquina de Turing. Trazendo aqui um diagrama que representa a função programa, a gente tem aqui o estado corrente e o novo estado para o qual ele vai. Aí, a partir do símbolo lido, aqui a gente representa o símbolo lido, o símbolo gravado e o sentido do movimento. Ou seja, a gente está aqui no estado corrente. A partir do símbolo lido, a gente vai para o novo estado e aí a gente pode ou não gravar algum outro símbolo e aí a gente dita a direção que vai ser o movimento, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Sendo assim, esse modelo que eu acabei de apresentar aqui, ele representa o limite do nosso poder computacional. A gente tem algumas outras variações de máquinas, como, por exemplo, a máquina de Turing com fita infinita à esquerda e à direita, ou seja, ao invés da nossa, que era limitada à esquerda, essa máquina ela tem uma fita
infinita também à esquerda, não só à direita. A gente tem a máquina de Turing também com múltiplas fitas, com 2, 3, 4 fitas que conseguem ser rodadas ao mesmo tempo. A gente tem a máquina de Turing multidimensional e a gente tem a máquina de Turing com múltiplas cabeças, com várias unidades de controle. Esses modelos equivalentes, apesar deles parecerem um pouco mais complexos, eles só agilizam na execução ali, na execução do problema, de resolver o problema. Porém, o poder computacional delas é o mesmo. Tanto o computador que a gente tem hoje em dia, o poder computacional dele é o mesmo da máquina de Turing, desse modelo que a gente acabou de apresentar. Então, mesmo assim, mesmo com todos esses modelos que a gente acabou de apresentar aqui, com as outras máquinas universais que os meninos apresentaram anteriormente, a máquina de Turing ela representa o limite máximo do poder computacional, o que embasa a hipótese de Church que o Wallace vai explicar um pouco mais detalhado para a gente agora. Oi, meu nome é Wallace e eu vou falar um pouco sobre a hipótese de Church. Bom, a hipótese de Church ela estabelece a equivalência entre a noção intuitiva do algoritmo e a máquina de Turing. Pois Turing propôs um modelo abstrato de computação conhecido como a máquina de Turing, com o objetivo de explorar os limites da capacidade de expressar soluções de problemas. Essa proposta trata-se de uma definição formal da noção intuitiva de algoritmo. Bom, em diversos outros trabalhos, como a máquina de Post, a máquina norma e a máquina com pilhas, resultaram em um conceito equivalente ao de Turing. E essas máquinas todas juntas, elas fazem parte do conjunto definido como as máquinas universais. Mas por que eu estou falando isso? Então, o fato de todos esses trabalhos independentes, e alguns de época diferente e autores diferentes, gerarem o mesmo resultado em termos de capacidade de expressar a computabilidade, é um forte reforço do que é conhecido como a hipótese de Church ou a hipótese de Church-Turing. Mas fala, não, mas que eu falei que essas máquinas têm o mesmo resultado de computabilidade, mas elas são de épocas diferentes. A hipótese de Church-Turing veio perto da década de 30 também, e que ele tem máquinas de 76 e 60. É que essas datas são quando as máquinas foram terminaram de ser definidas, mas elas foram conceituadas, o início de pesquisa foi lá nessa mesma época de 30, no caso o autômato com pilhas e a máquina norma, elas foram conceitos que começaram a ser definidos lá na época de 30, junto com a hipótese de Church, quando ele estava lá, o Church estava lá desenvolvendo o cálculo lambda, que também serviu de base para essa teoria. E bom, o que realmente diz essa teoria? A teoria diz que a capacidade de computação representada pela máquina de Turing é o limite máximo que pode ser atingido por qualquer outro dispositivo de computação. Ou seja, em outras palavras, ele diz que a hipótese de Church ela diz que qualquer forma de expressar algoritmo vai ter no máximo a mesma capacidade computacional da máquina de Turing, independente de qual ela seja. E bom, a gente tem que a função computável, ou seja, que é possível construir uma máquina de Turing que compute a função. Para qualquer função computável, qualquer algoritmo que eu vou desenvolver, eu posso construir uma máquina de Turing que compute a função. Isso. E temos a função não computável, que é porque não existe uma máquina de Turing que compute a função. Ou seja, se eu tenho qualquer função aqui que roda no computador hoje, ou rodou no computador lá no sistema de computação, era possível construir uma máquina de Turing que roda essa função, para qualquer função computável. Já se ela não é computável, é porque eu não consigo escrever uma máquina de Turing para ela. Ou seja, se eu dou uma função que ela não é computável hoje, ou uma função que ela não foi computável lá nos primórdios, é porque não foi possível construir uma máquina de Turing, ou seja, porque a máquina de Turing ela é o limite máximo do que nossas funções podem ser computadas. Bom, e como a noção de algoritmo ou de função computável ela é intuitiva e informal, a hipótese de Church ela não é demonstrável, por causa que é muito amplo a definição do algoritmo, ou seja, não tem a definição exata do que tem que ser o algoritmo.
O algoritmo para uns é uma coisa, para outro é outra coisa e segue a definição do algoritmo. Aí então assim, ela é assumida como verdadeira em toda a ciência da computação, mas ela pode ser refutada. Caso seja descoberta uma máquina teórica, mais poderosa que a máquina de Turing. Mas como as máquinas teóricas elas têm a mesma equivalência do que a máquina de Turing em termos de computabilidade, a gente não pode dizer que a tese é falsa. Essa hipótese de Church ela é falsa, mas ela também pode ser assumida verdadeira, já que mesmo os computadores lá do começo do início da computação e os computadores de hoje, eles seguem o mesmo poder computacional do que a máquina de Turing, já que ela pode ser executada tudo nela. Então a hipótese ela segue como verdadeira. Olá, sou novamente Otávio Augusto. A gente está chegando no ponto de finalização da nossa apresentação. Então agora eu só vou apresentar as nossas referências. Tivemos bastante vídeos do YouTube, tivemos conteúdo de sites sobre o tema, tivemos também ajuda de trechos de livros, materiais em PDF. Aqui são todas as nossas referências. Muito obrigado pela atenção até aqui. Tchau, tchau.